Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Permita que o silêncio envolva seu coração. Imagine-se numa pequena oficina. O cheiro da madeira recém-cortada, o som suave de ferramentas repousando sobre a mesa. Ali, na simplicidade escondida de Nazaré, um homem trabalha em silêncio. Não busca aplausos, não precisa ser visto. Sua vida inteira é oferecida em silêncio, em obediência, em confiança absoluta em Deus. Esse homem é São José. Talvez você esteja atravessando um tempo em que tudo parece confuso, em que a fé se mistura com a ansiedade e a oração parece não trazer respostas. Quantas vezes você já rezou, pedindo uma mudança, uma solução, e quando o silêncio permaneceu, seu coração se encheu de dúvidas? Talvez tenha se perguntado: será que Deus me escuta? Será que Ele se importa comigo? E, no entanto, é justamente nesse silêncio que os maiores segredos de São José se revelam. Pense um instante na sua própria vida. Quantas vezes o barulho do mundo apagou a voz suave da esperança dentro de você? Quantas vezes você se perdeu tentando controlar tudo, tentando carregar sozinho um peso que talvez não fosse seu? E se o silêncio de São José pudesse lhe mostrar um outro caminho? Um caminho em que o peso não desaparece, mas se torna mais leve, porque é carregado na presença de Deus. O silêncio de José não era vazio, era um silêncio cheio de escuta. Ele não precisava de palavras para compreender a vontade divina, pois sua alma estava inteira voltada para Deus. O mesmo silêncio que protegeu Maria, que protegeu o menino Jesus, é o silêncio que hoje pode envolver o seu coração, trazendo paz onde há ansiedade, confiança onde há medo, esperança onde há incerteza. Talvez você esteja ferido, cansado, até mesmo desanimado. Talvez o seu coração esteja em busca de um porto seguro. E é aqui, neste refúgio de São José, que somos convidados a aprender com ele. Não como quem estuda uma teoria distante, mas como quem se senta diante de um pai, que com seu olhar sereno nos mostra o que significa viver confiando em Deus, mesmo quando não se entende tudo. Hoje, vamos caminhar juntos por entre os segredos silenciosos de São José. Não segredos de mistério inacessível, mas segredos que a Igreja, a tradição e os santos nos entregam como tesouros escondidos. Segredos que podem transformar sua vida espiritual, curar feridas internas e abrir novos horizontes de fé. São José, guardião silencioso, interceda por nós enquanto percorremos este caminho. E se a presença silenciosa de São José em sua vida fosse exatamente a resposta que você está procurando? Existe um erro quase invisível que muitos de nós carregamos no coração: rezar, mas não confiar. Dobrar os joelhos, erguer a voz, repetir palavras, mas ao mesmo tempo prender a respiração com medo do que vai acontecer. A oração nasce, mas a ansiedade permanece. É como se pedíssemos a ajuda de Deus, mas não entregássemos realmente o peso que nos sufoca. E nesse abismo entre rezar e confiar, mora grande parte da nossa dor espiritual. São José nos ensina a enxergar esse erro silencioso. Ele rezava com a vida, mas descansava no coração de Deus. Não precisava controlar os resultados, porque confiava que aquele que o chamara não falharia. Pense em como o silêncio de São José ressoa. Não temos uma palavra dele nos evangelhos, nenhuma. E ainda assim, sua vida fala mais alto que discursos inteiros. O silêncio de José não é a ausência de comunicação, mas é a plenitude da escuta. É a certeza de que, quando o coração se cala diante de Deus, Ele mesmo fala dentro de nós. Quantas vezes você busca respostas rápidas, imediatas, como quem pressiona o céu por soluções instantâneas? E se o silêncio fosse justamente a linguagem escolhida por Deus para formar sua alma? Há uma chave esquecida que pode transformar a ansiedade em confiança: o olhar de José. Imagine o olhar dele pousado sobre Maria grávida, sobre o menino indefeso nos braços. Não era o olhar de quem exige explicações, mas de quem se rende à confiança. Esse olhar, manso e firme, revela que a verdadeira segurança não nasce de ter o controle, mas de estar sob o olhar de Deus. Talvez o que falte em sua vida espiritual não seja mais palavras, mas um olhar novo, como o de José, que contempla e confia sem precisar de garantias. No ritmo da vida, é possível imitar a obediência oculta de São José.
não com gestos grandiosos, mas com escolhas pequenas e escondidas. A paciência de escutar antes de responder, o cuidado de agir com bondade sem esperar reconhecimento, o gesto de oferecer o próprio trabalho a Deus em silêncio. A obediência de José não era feita de discursos, mas de atitudes que nasciam no escondimento. E são esses gestos invisíveis que moldam a alma para a confiança. Talvez a metáfora mais profunda seja esta: São José é como a mão invisível que sustenta a casa onde Deus habita. Pense nisso. A Sagrada Família não teria resistido sem a firmeza silenciosa de José. Ele não aparecia, mas estava presente em tudo. Assim também acontece em sua vida. Muitas vezes, aquilo que o sustenta não é visível, mas está lá, segurando cada parede que ameaça cair. O olhar de fé permite enxergar essa mão invisível, que não se exibe, mas sustenta. E se, em sua própria vida, você pudesse reconhecer essa mão silenciosa? Talvez não precise de respostas rápidas, mas de uma confiança lenta, profunda, firme, que nasce no silêncio. Como José, é no escondimento da fé que se revela o maior segredo. A providência nunca falha. Há uma força escondida no trabalho simples. Não é apenas o esforço físico ou a repetição dos gestos cotidianos. É a oração que se faz carne em cada martelo, em cada madeira aparada, em cada suor oferecido a Deus. O trabalho de José era uma arma espiritual, porque nascia da humildade e da fidelidade. O inimigo não suporta a simplicidade que se transforma em oração silenciosa. Quando o coração se une a Deus naquilo que parece pequeno, ali nasce uma fortaleza que nenhuma tentação consegue derrubar. Outro segredo temido é a castidade de José. Não como uma negação da vida, mas como um escudo invisível que protege o coração contra as tentações escondidas. A castidade de José é uma pureza de olhar, uma integridade de alma que não permite que o inimigo se infiltre. É como se sua vida dissesse: nada tem poder sobre aquele que pertence inteiramente a Deus. Essa virtude é como uma muralha espiritual que não apenas defende, mas também ilumina. Há ainda um fator silencioso que faz de José o verdadeiro terror dos demônios. Não é uma espada, não é uma palavra de ordem. É o silêncio unido à obediência. O demônio não teme o barulho, teme o silêncio fecundo. O silêncio que escuta a voz de Deus e age com confiança. O silêncio de José é como uma muralha invisível que se ergue contra todo o mal. Ele não discutia, não se deixava dominar pelo medo, apenas obedecia. E nessa obediência estava sua invencível autoridade espiritual. E esse segredo não ficou preso ao passado. A proteção de São José é viva e atual. Assim como ele guardou a Sagrada Família em meio a perigos, perseguições e incertezas, também pode guardar nossas famílias hoje. Em tempos de desunião, de medos escondidos e de ataques sutis ao coração humano, José permanece como guardião fiel. Sua presença silenciosa envolve os lares, fortalece os vínculos e protege contra aquilo que ameaça destruir de dentro para fora. José é como uma muralha invisível que o inimigo não consegue atravessar. Ele não aparece nos campos de batalha com estandartes, mas permanece firme, oculto, inabalável. Sua força é o reflexo da fidelidade a Deus. Sua muralha não é feita de pedras, mas de silêncio, pureza e obediência. O mal pode gritar, pode se exibir, mas diante dessa muralha nada consegue atravessar. É por isso que o inimigo teme que você descubra esses segredos, porque uma vez compreendidos, eles transformam sua vida em fortaleza espiritual. E se você pudesse sentir hoje essa muralha invisível envolvendo sua vida e sua família, talvez a maior arma contra o mal não esteja no barulho das palavras, mas no silêncio fecundo que José nos ensina a cultivar. É nesse silêncio que a vitória de Deus se revela. Há um mistério escondido na espera de José. Quando os planos se desfaziam, quando os caminhos pareciam fechados, ele não se lançava à pressa humana de resolver tudo sozinho. A espera de José é mais poderosa que a pressa dos homens, porque nasce da confiança em Deus. É uma espera que não paralisa, mas que abre espaço para o agir divino. Quantas vezes nossa pressa transforma a fé em ansiedade?
José nos mostra que há uma lógica divina que não se submete ao relógio humano, mas que sempre cumpre sua promessa no tempo certo. Outro segredo se revela quando confundimos fé com controle. Muitos acreditam que crer é tentar dirigir a mão de Deus, como se a oração fosse uma forma de negociação. Mas a fé de José não buscava controlar, ela buscava obedecer. Quando recebeu em sonho a ordem de tomar Maria como esposa, não pediu garantias, não exigiu provas, apenas confiou. Aqui está a chave. A fé não é controle, é entrega. E o inimigo sabe que uma alma entregue não pode ser manipulada pelo medo. A obediência oculta de José é um mapa para todos os que se sentem perdidos. Ele não tinha explicações claras, mas tinha uma bússola, a voz de Deus. Cada passo que deu, deu no escuro da fé, mas esse escuro era iluminado pela confiança. Quem se sente perdido pode olhar para José e perceber que o caminho não precisa ser totalmente visível para ser seguro. Basta um passo de cada vez, basta uma obediência silenciosa, basta confiar que Deus guia mesmo quando nada parece fazer sentido. Existe uma técnica espiritual escondida no coração de José: transformar preocupações em atos de entrega. Ele não acumulava pesos dentro de si. A cada nova dificuldade, entregava, confiava, obedecia. Essa é a diferença entre uma alma que se consome na ansiedade e uma alma que encontra paz na entrega. Transformar preocupações em atos de confiança é o segredo que abre o coração para a lógica divina. José é como o carpinteiro que ensina a alma a ser talhada pela vontade de Deus. Um pedaço de madeira bruta não nasce pronto. Precisa ser cortado, lixado, ajustado. Assim também é a vida espiritual. As dificuldades, as esperas, as incertezas são como ferramentas nas mãos do Mestre, que talha nossa alma até que ela adquira a forma do plano divino. José nos mostra que a dor não é desperdício, mas matéria-prima de transformação. E se você pudesse olhar para sua própria vida como essa madeira em processo, talvez as marcas que parecem falhas sejam justamente os traços do cuidado divino. A lógica de Deus não é a lógica dos homens. E no coração de José, descobrimos que essa lógica, ainda que silenciosa, sempre conduz ao amor maior. Existe um vazio que corrói silenciosamente o coração humano, o de buscar proteção em todos, menos em Deus. Quantas vezes buscamos segurança em pessoas, em bens, em estruturas frágeis que não suportam o peso de nossa alma? Esse vazio gera uma sensação de abandono, como se nada fosse sólido o suficiente para sustentar. José nos mostra que a verdadeira proteção não nasce do controle humano, mas da confiança no Pai. Sua paternidade espiritual nos lembra que, quando Deus é o centro, tudo o mais encontra ordem. José também ensina um amor que não aprisiona. Ele soube amar Maria sem possuir, proteger sem dominar, cuidar sem controlar. Seu amor era livre porque nascia da obediência a Deus. Quantas vezes o nosso amor se mistura ao desejo de segurar, de prender, de moldar o outro às nossas expectativas? José nos mostra que amar é proteger o espaço do outro para que ele floresça segundo a vontade divina. Esse amor silencioso e maduro é uma escola para todos nós. Outro segredo está na sua obediência paterna. A paternidade de José não era apenas biológica ou social, era espiritual. Ele se tornou pai porque aceitou obedecer à missão recebida do céu. Cada gesto de cuidado, cada decisão em silêncio, cada noite de vigília para proteger Maria e Jesus era fruto de uma obediência profunda. Essa obediência revela que a maturidade espiritual não é conquistar, mas servir. Ser pai, no sentido mais profundo, é oferecer-se para que o outro viva. Dentro dessa experiência, brota uma oração que ecoa até hoje. Colocar-se sob o cuidado de José é como se abrigar em seus braços espirituais. É reconhecer que, assim como protegeu Jesus, também pode guardar nossas fragilidades. É um gesto de entrega, uma confiança silenciosa, que transforma a alma cansada em alma protegida. Quando confiamos nossa vida à sua intercessão, aprendemos a viver como filhos que não precisam carregar o peso sozinhos.
José é como um guarda-chuva espiritual que se abre sobre nós no meio da tempestade. Não impede a chuva de cair, mas impede que ela nos destrua. O vento pode soprar, o trovão pode ecoar, mas debaixo dessa proteção, há paz. Essa metáfora nos faz compreender que a paternidade de José não elimina nossas lutas, mas nos protege dentro delas. É uma presença silenciosa que cobre, envolve e guarda até quando não percebemos. E se você pudesse sentir agora essa proteção silenciosa, talvez muito do que você carrega sozinho poderia ser suavizado ao se deixar envolver pela paternidade espiritual de José. Ele é guardião, é protetor, é presença firme. E na escola dessa paternidade, aprendemos a amar sem possuir, a proteger sem controlar, a confiar sem medo. Há uma armadilha sutil que muitos de nós caímos sem perceber. Transformar a oração em cobrança contra Deus, como se cada súplica fosse uma exigência, como se cada palavra fosse uma forma de pressionar o céu a agir segundo o nosso relógio. Essa atitude, ainda que nasça da dor, fere silenciosamente a confiança. A oração deixa de ser entrega e se torna peso. José nos mostra outro caminho. Sua vida não foi marcada por cobranças, mas por confiança silenciosa. Ele sabia esperar porque sabia que Deus nunca falha, ainda que não responda no tempo que gostaríamos. O silêncio de José é uma verdadeira escola para a alma ansiosa. O silêncio dele não é vazio, mas uma morada interior onde o coração descansa. É nesse silêncio que a mente agitada encontra repouso, que a respiração se acalma, que o olhar se torna mais claro. Quem aprende com José a cultivar esse silêncio, descobre que a ansiedade perde força diante da confiança. Não porque os problemas desaparecem, mas porque a alma encontra um lugar seguro dentro de si mesma, protegido pela presença de Deus. José suportou noites de incerteza sem perder a paz. Imagine-o fugindo para o Egito, guiado apenas por um aviso em sonho. Não sabia quanto tempo ficaria, não sabia o que encontraria. Não tinha garantias humanas. Ainda assim, sua paz permanecia. Essa paz não era fruto de respostas claras, mas de uma confiança inabalável. Quantas vezes também nos vemos em fugas interiores, em caminhos escuros onde nada parece seguro? José nos mostra que é possível atravessar noites de incerteza com paz, porque a verdadeira segurança não está na clareza do caminho, mas na fidelidade de Deus. Existe um modo profundo de entregar as preocupações aos pés de José. Não é um gesto visível, mas um movimento interior. É olhar para cada medo, cada peso, cada ansiedade e depositar tudo no coração silencioso daquele que protegeu o Filho de Deus. Esse gesto de entrega transforma a alma. Ao confiar nossas preocupações, descobrimos que elas já não nos dominam, porque agora estão guardadas no coração de quem obedece plenamente à vontade divina. José é como um relógio invisível que marca apenas a hora de Deus. Ele não se adiantava, não se atrasava, vivia no compasso perfeito da providência. Essa metáfora revela algo essencial. Não é o nosso tempo que comanda, é o tempo de Deus que conduz. E quando o coração aprende a confiar nesse ritmo invisível, a ansiedade perde sua força. Porque, ainda que os minutos humanos pareçam longos, a hora de Deus sempre chega, e chega como graça que não falha. E se a sua ansiedade fosse, na verdade, um convite para confiar no relógio divino? Talvez aquilo que parece demora seja apenas o tempo certo que Deus está preparando. Na companhia silenciosa de José, aprendemos que a pressa humana não tem o poder de apressar o céu. O tempo de Deus é perfeito, e é nesse tempo que a alma encontra sua verdadeira paz. Há momentos em que a oração se torna apressada, quase como uma lista de pedidos lançados ao céu. O coração fala, mas não escuta. A alma pede, mas não se deixa tocar pela resposta que vem no tempo e no modo de Deus. É nesse ponto que o silêncio de São José se revela mais poderoso do que 1000 rezas apressadas. O silêncio dele não era ausência de fé, mas plenitude de confiança. Um silêncio que não cobrava, mas que acolhia, que não buscava impor, mas que se deixava guiar. Esse silêncio era a própria morada de sua fé.
O segredo da escuta interior que José cultivava nasce justamente dessa relação íntima com o silêncio. Ele não precisava de palavras para compreender a vontade de Deus, porque havia treinado sua alma a ouvir o que não se ouve com os ouvidos, mas com o coração. A escuta interior de José era fruto de uma vida inteira voltada para Deus. Um coração que sabia decifrar os sinais do Espírito, mesmo quando não vinham acompanhados de explicações. Esse segredo é como uma chave que abre as portas da confiança. O silêncio também liberta da ansiedade. Ele corta as amarras invisíveis que prendem o coração às expectativas e ao medo do futuro. No silêncio, José não se perdia em perguntas, mas permanecia firme na confiança. O silêncio o fortalecia, porque nele encontrava um espaço onde a fé podia respirar. Talvez a fé precise exatamente disso. Menos barulho, menos palavras apressadas, mais espaço de silêncio onde a presença de Deus se torna palpável. Cultivar um momento de silêncio josefino é como construir um refúgio no meio do dia. Um instante em que a alma repousa, em que a respiração encontra ritmo, em que o coração aprende a escutar. Esse silêncio não é apenas ausência de sons, mas um estado de presença. É deixar que a alma descanse sob o olhar de Deus, assim como José descansava, mesmo em meio às tempestades da vida. José pode ser visto como o eco do pai que fala apenas para os que sabem escutar. Ele não se impunha, não se fazia ouvir pelo mundo, mas carregava dentro de si a voz suave de Deus. O eco do pai ressoava em sua vida silenciosa, e quem se aproxima de José aprende a ouvir esse mesmo eco. A fé se fortalece nesse espaço de escuta, porque não depende de respostas imediatas, mas da certeza silenciosa de que Deus está presente. E se o silêncio de José pudesse se tornar também o seu silêncio? Talvez seja nesse espaço oculto, quase invisível, que sua fé encontrará a força que tanto procura. O silêncio não é vazio, é plenitude. É a linguagem de Deus que José compreendeu e que continua ecoando para aqueles que decidem escutar com o coração. Há uma raiz profunda na autossabotagem espiritual, a tentativa de viver sem confiar verdadeiramente na providência. É como caminhar com um pé no chão firme da fé e o outro no abismo do medo. O coração ora, mas não descansa. Faz promessas a Deus, mas continua preso à necessidade de controlar tudo. Nesse ponto, a alma se divide e perde a paz. José nos mostra o contrário. Sua vida era um ato contínuo de confiança. Ele não precisava entender cada detalhe porque já havia entregado tudo ao cuidado divino. Outro segredo de José está na forma como lidava com o medo. Ele também enfrentou incertezas, perseguições e noites de fuga. O medo existia, mas não o paralisava. Havia dentro dele uma coragem silenciosa que nascia da obediência a Deus. Quantas vezes o medo nos prende, nos impede de avançar, nos faz esconder dons e deixar de viver a missão. José nos ensina que a coragem não é ausência de medo, mas a decisão de seguir confiando mesmo quando o coração treme. A humildade josefina também guarda uma força curadora. Ela é o remédio contra a ferida da vaidade e da comparação. O coração humano, muitas vezes, se perde tentando ser visto, reconhecido, exaltado. Mas José nos lembra que a maior grandeza está no silêncio do serviço. Ele não precisou de títulos, não buscou aplausos. Sua vida humilde foi o espaço onde Deus habitou. Essa humildade é cura, porque liberta a alma da necessidade de provar seu valor e a conduz à certeza de que basta ser filho amado de Deus. Há também uma cura escondida em pequenos gestos inspirados em José. Um gesto de paciência em meio ao estresse. Um gesto de bondade silenciosa diante de alguém que não entende sua dor. Um gesto de gratidão simples, mesmo quando tudo parece difícil. Esses gestos, ainda que pequenos, criam raízes profundas na alma. São como sementes escondidas que, com o tempo, transformam a terra seca do coração em jardim de confiança e paz. José pode ser compreendido como um médico silencioso. Ele não faz alarde, não se coloca em evidência, mas cura feridas invisíveis com sua presença.
Ele toca as partes da alma que mais doem sem precisar de palavras, apenas com a autoridade de sua fidelidade. Esse médico silencioso continua agindo hoje, curando ansiedades, medos e comparações que corroem a vida interior. E se José já estivesse curando sua vida de forma silenciosa, mesmo sem você perceber? Talvez aquela serenidade repentina em meio à tempestade, aquela força que apareceu quando parecia não haver mais recursos, fossem sinais da sua presença intercessora. A cura de José não é barulhenta, é discreta, profunda, constante. E é nessa suavidade que a vida interior encontra descanso e força. Ao longo deste caminho, fomos conduzidos pelos segredos silenciosos de São José. Segredos que não se revelam no barulho, mas no escondimento. Segredos que não nascem de explicações lógicas, mas de experiências espirituais profundas. Em cada gesto dele, em cada silêncio fecundo, em cada obediência oculta, encontramos uma chave capaz de abrir portas que, muitas vezes, pareciam trancadas em nossa alma. José nos mostrou que rezar sem confiar é como plantar sem esperar o tempo da colheita. Ele nos ensinou que o trabalho simples pode ser oração, que a castidade é escudo, que o silêncio é força. Ele nos revelou que a paternidade espiritual é refúgio, que a espera é caminho, que a humildade é cura. Cada segredo de sua vida é como uma chama discreta que ilumina sem se impor, mas que transforma o coração de quem se deixa guiar. E se olharmos bem, perceberemos que José não apenas protegeu Jesus e Maria, mas continua hoje protegendo aqueles que o acolhem como intercessor. Sua presença é discreta, mas firme. Ele é como a muralha invisível que guarda os lares, como o carpinteiro que talha a alma, como o guarda-chuva espiritual que cobre nas tempestades, como o relógio invisível que marca apenas a hora de Deus, como o médico silencioso que cura feridas ocultas. Talvez a sua vida esteja marcada por ansiedades, medos, comparações, noites de incerteza. Talvez sua oração esteja cansada e a fé enfraquecida. Mas e se a intercessão de São José fosse o portal para a graça que você sempre buscou? E se, no silêncio dele, você encontrasse a paz que nenhuma palavra humana pode dar? Que neste instante, ao final deste encontro, possamos abrir o coração à presença silenciosa de José. Que seu olhar sereno, sua paternidade fiel e sua confiança absoluta na providência se tornem também nosso caminho. E que sob sua intercessão, aprendamos a viver com mais confiança, mais silêncio fecundo e mais entrega.